Olá, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Rafa Prazer, gente, eu sou a Dani. e nós somos artistas profissionais de lettering. Estamos aqui à frente do Na Lousa e também da Escola de Lettering, o nosso curso onde a gente ajuda pessoas comuns a não só aprenderem lettering, mas também a empreender com isso, não é, Dani? Isso, e a gente vai contar na live de hoje como que a gente começou e quando que a gente começou a viver de lettering. E não só isso, a gente vai te passar 3 sacadas, as 3 maiores sacadas que a gente tirou dessa jornada de empreender com lettering até chegar aqui. É isso, Rafa? É isso. E lembrando que é uma aula, Dani. A gente não vai mais falar live, agora a gente fala aula, porque os nossos conteúdos sempre foram mais profundos, né? A gente sempre se dedicou. Live a gente entende como, tipo, cara, ligar e ficar aqui conversando com vocês. A gente também faz isso na sexta-feira, meio-dia, 7, na Desenho Fala, na análise de lettering, que também é uma aula, né? Mas essa aqui é uma aula. Fica aqui, porque... Todas são aulas ao vivo, Rafa. Então pronto, tudo aula. Fica aqui porque hoje a gente vai te passar as 3 principais sacadas de como e quando a gente começou a viver de lettering. E no final, Dani, a gente ainda vai fazer uma reflexão sobre essa expressão viver de lettering. Vamos nessa? Vamos fazer essa expressão? E por que a gente trouxe esse tema, né, Rafa? Como e quando começamos a viver de lettering? Você sabe? Ué, sei. Por quê? Cara, porque a gente quer mostrar para você um pouco da nossa história. Sim, mas você lembra que no final de semana a gente compartilhou um livro que eu te dei de arte? Você nem lembrava disso. Um livro que eu dei para o Rafa no nosso primeiro ano de namoro. Aliás, primeiros 6 meses de namoro, em 2010, eu dei esse livro para o Rafa e eu já chamei ele de artista. E ele nem era artista, ele era arquiteto. Eu não sei por que eu chamei de ele artista. Sim. E aí a gente compartilhou isso aqui no nosso story. E o Rafa falou, nossa, várias pessoas perguntando, né, como é que a gente começou. Então, por isso que a gente trouxe esse tema hoje, gente. Por isso que eu falo. Compartilha com a gente, traz uma ideia, traz uma... Sabe, o que você precisa? A gente tá de olho nos conteúdos que vocês trazem pra gente aqui. Quem sabe não vira uma live. Exato. Quem sabe não vira... Quer dizer, vira sim, costuma virar. A troca de ideias que a gente faz junto aqui costuma virar conteúdo de live, sim. Tá? Mas o nosso objetivo aqui hoje é te mostrar que, cara, como a gente começou, que a gente não tem nada de especial, a gente não tem nada de diferente, a gente começou sem investimentos, sem grandes investimentos, né? Cara, a gente vai te mostrar os obstáculos que a gente superou, a gente vai te mostrar as oportunidades que a gente identificou, né, Dani? Tudo isso nessa aula aqui hoje. E eu acho que uma das grandes dúvidas de quem pensa em viver de lettering, viver da sua arte, empreender, é achar que precisa ser grande, né, Rafa? Precisa ter milhares de seguidores, ver a gente aqui e tal. Só que não sabe como a gente começou, não sabe como é que é, o que é possível realmente você começar lá do início, lá do comecinho. De grão em grão, né? Uhum. É possível sim, você vai ver nessa live aqui hoje, já a partir desse momento, porque agora eu já vou te mostrar o meu primeiro lettering da vida. É esse aí. Eu não fechei a imagem no lettering, espero que vocês estejam conseguindo ver, porque eu queria realmente que vocês vissem na lateral os comentários. Eu espero que vocês estejam conseguindo ler, mas está escrito assim, ó, a minha legenda é freehand, né? Freehand de tipo. Difícil, hein? E marquei o Gabriel Lira, um conhecido, um amigo meu lá de Brasília. Ele é o dono do @lettering22. Ele também tem um perfil de lettering. E eu marquei ele por quê? Porque lá naquela época, lá em 2013, tá ali embaixo, ó, a data 1 de outubro de 2013. Eu não fazia ideia do que era isso e ele já postava umas cursivas, ele já postava uns brushes no Instagram dele. E a minha única referência de letra era ele, tipo, de pessoa desenhando letra. E aí eu fiz esse lettering aí para um projeto de arquitetura que a gente estava fazendo do ateliê da Maísa Campos, nossa amiga cozinheira. Tanto é que ela tá aí nos comentários. E esse lettering, ele nem existiu. Ele nem saiu do papel. Só que o que eu trouxe aqui para vocês, o que eu achei mais engraçado, foi o nome que eu dei para o lettering. Freehand, ou seja, mão livre de tipo. E ainda com Y, de tipografia em inglês. Tipo assim, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Não tinha o nome, né, Rafa? Não tinha ideia, não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo.
em 1º de outubro de 2013, quando eu postei esse lettering aí, no meu perfil pessoal, tá? Não foi no perfil do Na Lousa. Nem existia Na Lousa. E você lembra, por acaso, só um detalhe, Rafa, que neste lettering, quando a Maísa pediu pra gente fazer no ateliê dela, a primeira ideia que eu tive foi fazer uma composição de fontes no computador. E eu não consegui, porque era muito orgânico. Um círculo e tem que colocar as letras no meio. E aí eu meio que desisti. O Rafa pegou e desenhou e saiu esse primeiro lettering. Pois é. E eu lembro que a gente adorou na época. Nossa, pô, mas é muito engraçado, porque eu consigo identificar hoje nele, né? Tipo, pô, diversos e diversos erros, né? E, cara, daí, então, as coisas foram continuando. Por exemplo, eu peguei um dia e fiz esse lettering aqui. Essa aqui. Já, ó, no dia 28 de outubro de 2013. O que aconteceu? Para fazer aquele lettering para Maísa, o meu primeiro lettering, né? Para fazer aquele lettering redondo, eu tive que ampliar a busca, buscar referências, e aquilo tudo começou a mexer comigo. Começou a me mostrar que, tipo, pô, que era legal naquele trabalho chato, que eu tava achando chato a arquitetura, os projetos só dando BO, só problema em obra, só empreiteiro faltando na obra. Cara, eu comecei a achar maravilhoso sentar, botar uma música e escrever. Então, esse trecho que eu escrevi aí é um trecho de uma música. E sabe o que é legal? Os amigos no comentário. Veio o Paulo Petrucci, amigo, e escreveu, bonita letra. E aí eu falei, treinando. E aí ele falou, também tô treinando e tal. Só que eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Então, por que a gente está contando essa história aqui para vocês? Mostrando o lettering, ó, mostrando esse outro lettering aqui agora, Dani. Olha o pessoal lá nos comentários, o amigo escrevendo, tá aprimorando. Aí a amiga embaixo escrevendo, tá escrevendo bonito, hein, menino? E é no seu pessoal, né? No meu pessoal. Só que, cara, para mim, eu tava correndo letras, correndo mãos, escrevendo. E aí, o que começou a acontecer, gente? O que começou a acontecer? Eu tenho até aqui essa minha tatuagem, isso aqui eu fiz antes de 2013. Essa tatuagem eu desenhei na faculdade, em 2012, mais ou menos, eu fiz essa tatuagem aí no papel e levei para um amigo meu fazer em mim. Eu também não tinha ideia que eu estava fazendo uma composição, um lettering. I want to ride my bicycle, né? Porque você adorava a bicicleta na época. Então, gente, só que o que aconteceu? Lá no escritório de arquitetura, eu tinha uma outra superfície, eu tinha as lousas. Então, eu comecei a ir para as paredes. Eu já vou te mostrar o fundamento do porquê que a gente está vendo imagem antiga, tá? Eu já vou amarrar essa história, esse conceito para você. Mas vamos lá. Atenção que a gente vai passar aqui 3 sacadas, né? Sim, 3 sacadas. Está começando a primeira sacada aqui dessa aula. E eu comecei a levar essas composições para a lousa do escritório, né? Essa aqui foi uma das primeiras que eu fiz nessa parede lousa que a gente tinha pintado. Essa aqui, ó. E sabe o que é o mais legal? Eu postei ela e eu botei as hashtags Hang It All, que é o nome desse cabideiro, e hashtag IMS. Ou seja, eu estava mostrando hashtag das artes, eu estava mostrando a arquitetura, a decoração, eu não estava nem mostrando o lettering. Eu não queria mostrar o lettering. Porque para mim isso não era nada. Eu só escrevi na parede para ter uma arte lá, para ter uma frase quando alguém entrar, sei lá. E aí foi, né, quando eu comecei a explorar outras superfícies. E aí, o que aconteceu, Dani? O que foi acontecendo? Eu ia postando tudo isso aqui no meu Instagram pessoal, né? Então, postava no meu Instagram pessoal, fazia uma arte, postava no meu Instagram pessoal. E aí, olha que louco, olha o que eu comecei a fazer. Eu fiz esse quadro aí, ó, que ele nunca existiu. Esse quadro, ele nunca existiu. E ele tá escrito, terra de arranha-céu, impressão em papel fotográfico 33x43. Ele nunca existiu, ele é uma imagem de computador, ele é uma montagem. E eu falei que é um quadro em papel fotográfico 33x43. O que você quer dizer com isso? Cara, aqui a gente já começa a ter indícios. E olha que legal, ó, nos comentários tem lá, agora tem que fazer um de Santos. Faz para mim, gente. Então, assim, o que acontece, né? Eu estava mostrando uma possibilidade. Eu estava mostrando uma forma de representar os meus trabalhos. E já mostrando que se qualquer pessoa quisesse, ele seria impresso em papel fotográfico 33x43. Exato. Né? Você já dá o detalhe para a pessoa. Exato. E, ó, repara na data ali embaixo, ó. Isso aí a gente já está falando aqui de março de 2014.
Ou seja, eu vim lá desde outubro de 2013, namorando. Março de 2014 eu já estava falando que eu estava fazendo quadro, tudo isso no meu Instagram pessoal. Quando começa essa ideia aí, né, de produtos, quadros, eu começo a pensar assim, então, em mostrar isso em um perfil exclusivo. Mas a gente já vai falar sobre isso. O que eu quero que a gente entenda aqui? Quais são os entendimentos dessa parte, desse breve histórico que a gente fez? O lettering, para mim, ele era distração, ele era terapia. Para mim, eu não estava fazendo lettering, eu estava expressando as minhas emoções, eu estava expressando os meus sentimentos. Eu ouvia uma música, aquela música tocava em mim de um jeito que eu queria escrever no papel, que eu queria escrever bonito, eu queria escrever diferente, mesmo sendo feio, mesmo sendo errado, eu queria escrever diferente. Só que as pessoas começaram a curtir aquilo, né? E se as pessoas querem, eu faço. Foi isso que eu pensei. As pessoas começaram a pedir, as pessoas começaram a querer, e eu comecei a fazer. Né? Para mim, o lettering era um hobby, para mim era uma terapia, eu não estava fazendo lettering, eu não sabia o que era lettering, eu não sabia o que era caligrafia, eu não sabia... problema, sim. Eu estava ali naquela distração, aquilo tocou na minha alma e eu queria botar para fora. As pessoas pediam e eu falei, então beleza, então eu vou fazer, vou abrir um Instagram. Não é que eu vou abrir uma empresa, vou empreender, não, eu vou abrir um Instagram para concentrar lá os meus posts sobre isso, sobre as pessoas quererem. Só qual que é o problema que eu comecei a enfrentar? Sim, aí chegamos no problema. Aí chegamos no problema, presta atenção. Qual que é o problema que eu comecei a enfrentar? Quando as pessoas me pediam essas encomendas, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia, eu não tinha um método para cobrar, para entender o pedido da pessoa, para dialogar com a pessoa, para ter uma comunicação fácil, eficaz com a pessoa. Eu não tinha nada disso. Dar prazos. Eu não sabia dar prazo. Quando você vai me entregar? Sei lá, cara. Eu vou fazer aqui, eu te aviso. Você não sabia se a superfície dava certo que a pessoa estava pedindo. Você não sabia quanto custava. Todos esses obstáculos, sabe o que é um obstáculo? Fazer você parar. Isso existia, porque você não sabia fazer. Sim. E aí, galera? A ponto de cliente se estressar, sim. A ponto de que não está respondendo. Sim. E isso tudo foi eu fui tocando desse jeito, né? De 2014 até 2016. 2 anos tocando o Na Lousa. Cara, no instinto, na intuição, no feeling, no sentimento, na raça. Né? Era tudo num conversê absurdo. Tá escrito aqui. Era tudo num conversê. Porque as coisas iam, consigo, vou, faço, como é que é, não sei. Você se sente assim? Você faz assim, nessa intuição? Só que, eu vou te mostrar, se você faz assim, nessa intuição, eu vou te mostrar um jeito certo. Que mesmo ali, nesse conversê, nessa loucura, eu estava fazendo um jeito certo, que eu identifiquei depois. Então, agora, eu vou te dar a primeira sacada dessa live aqui. Se você já teve outras, tudo bem. Então, eu vou te dar mais uma sacada aqui nessa aula, que é o seguinte. O que eu identifiquei que foi muito bom para mim? As primeiras 15 fotos do Na Lousa, olha isso, olha bem. As primeiras 15 fotos do nosso Instagram, elas já estão mostrando a possibilidade para um cliente. Ou seja, nas primeiras 15 fotos, está mais do que claro que eu crio produtos. Você não começou do papel para depois mostrar uma possibilidade. O mindset do Rafa era já direto pensando num produto a oferecer. Essa, para mim, é a maior sacada de todas, e que eu vejo muita gente, não é que está errando, mas muita gente não entendendo como fazer, não entendendo como que pode realmente... Tem gente que pergunta como valorizar um lettering no papel, e talvez você não tem que valorizar um lettering no papel, você tem que realmente encontrar um produto para aquele lettering. Talvez ele sendo no papel. É confuso isso? Não, criar um produto. Mesmo que ele seja no papel. Você criar um produto, mostrar um produto. Então, eu quero que vocês entendam aqui, nesse momento, que o que a gente considera que para você conseguir viver de lettering, alcançar os letterings lucrativos, é você aplicar, criar produtos, exemplos físicos, coisas que as pessoas podem visualizar e elas podem desfrutar, mesmo que ela não queira, mas ela pode
tá rolando o feed dela e ela pode olhar um quadro que fala uma frase bonita para ela. Então, você cria. E nos primeiros 15 posts do Na Lousa, lá em junho de 2014, olá, gente, não tem uma única foto aí, nessas 15, que não seja possibilidades de produtos. Então, mostre o que você faz. Anota aí no papel, mostrar o que eu faço. Mostre o que você faz. No livro, mostre o seu trabalho, do Austin Kleon, tá? Para quem, se você ainda não conhece, anota aí, mostre seu trabalho, Austin com I, Kleon com K, tá? Ele fala uma frase que é a seguinte, abre aspas, procure espaços onde você possa preencher com o seu próprio esforço. Não importa o quão ruim você seja no início, não se preocupe, pelo menos por agora, em como fará dinheiro ou como construirá uma carreira a partir disso. Ou seja, você só precisa mostrar o seu trabalho real, palpável, visual, que gere desejo. Você não vai encontrar a sua voz se você não a usar. Essa também é uma aspas do Austin Kleon no livro Mostre o Seu Trabalho. Você não encontrará a sua voz se você não a usar. Se você só fica fazendo lettering no papel, no papel, no papel, no papel, no papel. Eu entro no feed, o feed inteiro é lettering no papel. Câmera de cima, foto feia, com sombra, escura, foto escura, lettering, cara, ainda precisando de alguns ajustes e papel, papel, papel. A pessoa entra no seu perfil, para ela aquilo é nada. Nada, exatamente. Por quê? Porque ela vai olhar aquilo e vai falar, que legal essa arte, bonitinha, tchau, passa para outra. Porque inconscientemente ele não entendeu como ele pode usar aquilo. Sim. E quem tem que mostrar como ele pode usar aquilo é você. Exato. E outra coisa que eu também vejo as pessoas fazendo, Dani, de um jeito errado, eu acho que é errado, sim. Pelo que a gente viveu, eu acho que eu posso dizer que isso é errado. Eu vejo as pessoas querendo atrair clientes já no primeiro mês ali de Instagram, no primeiro mês de posts. E eu falo muito da flecha, né? Da questão da flechada. Conquistar um cliente querer o seu trabalho é igual um cupido acertar uma flechada, né? Você precisa acertar uma flechada certeira, forte, direto no coração dele. E eu vejo as pessoas com a ponta da flecha só andando por aí, jogando nos outros. E não vai funcionar. A flecha, para ela penetrar em alguém, ela precisa do corpo de bambu, ela precisa das penas para garantir a estabilidade dela na hora que ela voa. Ela precisa do arco, ela precisa da linha que vai estilingar ela para trás. Ela precisa de todo um conjunto. E o que é esse conjunto, Rafa? É você criar possibilidades das pessoas enxergarem o seu trabalho, das pessoas palparem o seu trabalho, nem sei se é essa expressão. É você criar um contexto por trás, é você criar um conteúdo, uma informação que vai gerar desejo, que vai gerar inspiração na pessoa, que vai criar relacionamento, ou seja, isso tudo é o corpo da flecha, até chegar na ponta da flecha, que aí sim é a venda, que é aquele pedacinho. Pois então não adianta você achar que começou a colocar os seus primeiros leads, colocou 3 fotos no teu Instagram, ai, meus clientes não aparecem. Ah, não estão me valorizando, eu passo orçamento, ninguém fecha. Eu passo orçamento, me deixam falando sozinha. Mas você só está focado na pontinha da flecha. Então, assim, você está tentando colher sem plantar. E aí, ó, volta a fala do Austin Kleon lá. Você precisa preencher os espaços com o seu próprio esforço. Não importa o quão ruim você seja no início. Não se preocupe, pelo menos agora, em como fará dinheiro ou construirá uma carreira a partir disso. Nesses primeiros 15 posts aqui, ó, deixa eu colar aqui na tela para vocês me verem com força. Nesses primeiros 15 posts aqui, ó, eu não estava preocupado em ganhar dinheiro, tipo, os letterings lucrativos de 2 a 5 mil reais por mês. Isso a gente sabe de fazer chegar. A gente tem uma metodologia, a gente ensina isso no nosso curso, porque aqui a gente está no começo da nossa história, tá? Aqui, nesses primeiros 15 posts, eu só queria mostrar o meu trabalho com coração, com alma, com vontade e mostrar que ele era possível. Num quadro, numa parede,
enfim, em cima de uma foto, que nem tem aqui, ó, da bicicleta, tá? Então, gente, pega aí a primeira sacada, o jeito certo de você começar a viver de lettering é criando peças, criando produtos. Quando eu falo criar produto, não é para você ter uma linha de produtos, não é para você ter 50 canecas, 50 bandeirolas, fazer 35 quadros. Não, cria um. Cria aquele que eu te mostrei aqui, ó, que ele nunca existiu e ele tinha até legenda. Esse que ele nunca existiu e ele tinha até legenda. Esse pratinho aqui, ó, ninguém nunca tinha pedido para mim. E eu criei um produto e começaram a pedir ele. Eu lembro. Nossa, a gente teve que comprar outros. A gente postou esse e teve que comprar outros pratinhos desse e cada pessoa pedia uma frase diferente, só por causa deste post. Só que nisso aqui a gente já está em 2016. E aí agora eu vou começar a entrar em um outro... Olha isso que a sacada 2 mora aqui. A sacada 2 dessa aula, ela mora aqui nesse post. Quando você começa a criar produtos, quando você começa a mostrar para os seus clientes como o seu trabalho pode acontecer, vão começar a surgir o serviço. Vai começar a surgir a demanda de serviço, prestação de serviço. O que é isso? Cara, vai começar a pedir as personalizações. Eu postei esse trabalho aí e começaram a me pedir para personalizar para a mãe, para o namorado, para o Dia das Mães e etc. Um pratinho de ágata que ia com um suportezinho para pendurar na parede, coisa mais linda. Leve no coração quem você quer levar para a vida. Essa é uma frase da Temporary People, Juliana Casimiro, tá? Agora eu vou mostrar para você, eu vou dividir com você o jeito errado que aconteceu comigo quando eu crio produtos e começam a surgir os serviços. Então vai anotando isso no seu papel. Produto, serviço, você vai ver o que é a sacada 3. Quando começa a surgir essa demanda por serviço, o jeito errado que aconteceu comigo foi de novo, não ter nenhum padrão. Eu não tinha uma etiqueta, um padrão de comunicação. Eu não sabia falar com os clientes. Eu falava achando que eu estava falando com, sei lá, com meus amigos. Cada e-mail do Rafa que ele trocava com o cliente era uma frase. É como você fala no WhatsApp com seus amigos, uma frase me envia, uma frase envia. Ele fazia isso. Exato. Fora, a Dani tá falando e-mail, mas eu não tinha nenhum canal estabelecido. Às vezes era no meu celular pessoal, às vezes era no e-mail. Às vezes, por diversas vezes, eu deixei cliente falando sozinho, perdi orçamento. Perdeu. E aí, quando eu mandava o orçamento, o cliente falava, que isso, mandando hoje? Já me resolvi, obrigado, tchau, passar bem. Então, assim, eu precificava muito caro e perdi o trabalho. Ou precificava muito barato e trabalhava igual um cachorro e falava, meu Deus, estou trabalhando igual um cachorro para ganhar só isso. Então, assim, total desequilíbrio, né? Então, quando começaram a surgir as possibilidades de personalizar, que já começa lá desde 2014, eu venho, como eu falei para vocês, de 2014 a 2016, nesses 2 anos aí, cara, quebrando porteira no peito, na raça, no feeling, né? Cara, eu simplesmente ia tocando, né? Eu vai pegando trabalho, vai indo. Acontece que a diferença é que, atualmente, você não precisa passar por isso. Porque você tá aqui nessa live. E a gente vai te passar como é que você pode fazer, tá? Então, fica tranquila. O Rafa, ele não tinha ninguém para falar para ele. Não, ou não teve? Tinha. Não tinha. Ele começou a trazer, nossa, Dani... poxa, você viu o comentário que a mulher deixou no post que eu fiz? Falou que eu não respondi ela e eu não respondi mesmo. Esse comentário é clássico, né? Eu sempre falo para vocês que eu postei um trabalho, meti mó legendão, mó legenda bonita, vou conectar com o público. Eu tô brincando, eu nem sabia que era isso. Eu simplesmente escrevi uma história e postei um trabalho. Eu falei, nossa, esse trabalho vai emocionar a galera. Quando eu postei, o primeiro comentário foi, seu trabalho é lindo, mas é uma pena que não responde e-mail. Eu falei, meu Deus do céu. Aí acho que foi o dia D, né? Foi. E aí, o que começa a acontecer? A gente começa, eu trocando com a Dani, eu falava muito pra Dani, eu levava muito pra Dani, ficava assim na orelha dela, Dani, meu cliente, eu precifiquei errado, eu trabalhei muito de graça praticamente. Ele trazia todos os problemas pra mim, pro meu vidinho. Ou tipo, Dani, o trabalho era irado e eu perdi porque eu mandei muito caro, cara, eu achei que tava bom, achei que tava justo e foi muito caro. E aí a Dani pegou um dia, sentou comigo e falou assim, não, então peraí. Não, e rapidão, isso eu trabalhava num escritório de arquitetura, com carteira assinada, toda bonitinha, mas
eu era super infeliz onde eu estava, porque eu sofria assédio moral lá dentro. E o Rafa no meu ouvido. E aí um dia a gente sentou mesmo, eu lembro, na sala da nossa casa, e a gente pensou, tá, quais são as ações que a gente pode pensar juntos aqui. Eu não trabalhava com o Rafa na lousa, mas a gente sentou e falou, quais são as ações que nós podemos começar a melhorar um pouquinho a sua comunicação, né? Como é que você manda e-mail, como é que você manda orçamento. Eu lembro exatamente desse dia, eu lembro até do layoutzinho do papel. Exato, eu tinha criado uma logo, eu tinha um papel de orçamento, eu tinha umas coisas bonitinhas, mas eu era completamente atrapalhado, né? E aí, gente, surge então Daniela Braga, minha sócia, ela senta comigo, ela entende a demanda da empresa, ela entende tudo que está acontecendo, ela entende como que os clientes se comportam, ela começou a entender padrões na comunicação dos clientes. Pega essa. Pegou? Ela começou a entender padrões na comunicação dos clientes e padrões que poderiam ser respondidos muito facilmente, né? Não precisava de um conversê danado que eu fazia. Você mandava uma só, com bastante profissionalismo, assim, você mandava uma só, o cliente respondia o que ele tinha que responder. E aí, gente, uma comunicação assertiva, né? E aí, então, o jeito certo, então, de você conquistar os serviços, prestar serviço, era, então, com um método de atendimento, entendendo a parte do primeiro contato. Como que é o primeiro contato? Eu vejo muitas vezes alunos nossos mesmos, eles falam assim, o cliente entrou em contato comigo, então eu não sei o quê, e eu já sei que tinta que eu vou usar e tal, não sei o quê. Falo, mas calma aí, em que parte do contato você está? Tô no começo, ele solicitou o orçamento. Então não se preocupa com isso agora. Não se preocupe em responder para ele qual vai ser a tinta, como que vai ser o desenho, qual que vai ser a frase. Ele precisa falar ok para o seu preço. Na hora que ele falar ok para o seu valor ou para o seu preço, aí você se preocupa com em diante. Então era isso que a gente entendeu. A gente estava lá, eu estava lá em cima disso, sentado em cima daquilo, fazendo tudo errado. Só que, quando a gente colocava etapas, processos, métodos, a coisa funcionava direitinho. E aí começou, né? Entender o primeiro contato, entender a demanda do cliente, mandar o orçamento fundamentado. Não era mais um orçamento no achismo, um orçamento fundamentado. É isso porque é isso e é isso. Eu calculei por A mais B versus X sobre Y. Formalizamos a empresa. Você lembra que logo aí nesse meio tempo, só rapidamente, eu pedi as contas do meu trabalho e me juntei à sociedade com o Rafa. E eu lembro que no primeiro final de semana que eu estava livre, vamos dizer assim, libertada do meu trabalho, cumpri aviso prévio, bonitinha lá, sofrendo, mas cumpri. Primeiro final de semana, eu estava batendo perna no centro de São Paulo, fazendo cotação de moldura. Exato. Para quê? Para poder ter uma tabela, para saber os preços que a gente ia começar a cobrar daquele momento em diante. É o que o Rafa está falando. Começou a ter fundamento. Sim. A Cal Cavalcante, ela é aluna, né, Dani? By Cal Cavalcante. Ela falou, Dani, tem você a pronta entrega? Tem lá na Escola de Letra, em módulo 7, o módulo 7 da Escola de Letra é inteirinho da Daniela Braga, eu nem apareço, nem apareço em nenhuma aula, porque é lá que ela passa todo esse método nosso. E tem também nas aulas, tira dúvida, dentro da comunidade, tem aqui nessas lives também, abertas, gratuitas aqui, essas aulas para vocês. Suguem da gente. Isso. Então, assim, depois, né, a Dani fez isso, entendeu todos os processos de entrada de fornecedor, moldura, cara, embalagens, produtos, terceiros, enfim, a gente formalizou a empresa, CNPJ, MEI, né? E então agora a gente era um escritório, a gente era um estúdio, a gente era uma empresa CNPJ, emitindo nota fiscal. Então, assim, a gente não era mais um artista fazendo no peito, fazendo na raça, fazendo no feeling. A gente entendeu que aquilo que a gente estava vivendo tinha tudo para ser construído um método para deixar o nosso trabalho mais fácil. E aí, gente, eu já vou dar um spoiler aqui do quarto assunto dessa live. Eu quero que você já comece a fazer reflexões aí. Porque eu antes estava vivendo de lettering. De 2014 a 2016, eu não tinha outra fonte de renda. Às vezes,
e pegava lá um projetinho de, sei lá, de R$1.000, 1, 2 vezes só, mas não entrava nada na minha conta pessoal. Não entrava nada de 2014 a 2016 que não fosse lettering. Eu estava vivendo de lettering? Eu já deixo essa reflexão para você. Porque eu estava vivendo, eu vou falar 2 formas de viver de lettering já. Só posso fazer um parênteses, Rafa, em relação a isso que a gente falou? Você pode estar pensando, Rafa, então você só chegou onde você chegou porque você tinha uma Dani aí do seu lado, porque vocês são em 2. E, gente, vocês prestaram atenção quando eu falei mais cedo para a Iana, falando que você não precisa passar pelo que a gente passou? Porque nós aqui percorremos todo esse caminho, nós 2. Por isso que vocês estão aqui com o Na Lousa, somos nós 2. E você não precisa ter alguém para te ajudar nisso, porque nós 2 estamos aqui para te ajudar nisso, né? Sim, o tempo todo dia, toda semana, do jeito que a gente pode, porque nós organizamos essa metodologia, nós 2, para que você consiga sozinha, sozinho, ou com alguém. Mas entendeu? Você não precisa de mim, de uma Dani na sua vida. Não precisa, porque a gente já facilitou tudo para você, porque a gente compilou tudo na escola de lettering. Bom, terceiro ponto aqui dessa live. Então, primeiro ponto, criar produtos, né? A partir do momento que você começa a criar produtos, você vai começar a receber solicitações de serviços. Então, jeito errado, né, de criar produtos. Ficar fazendo lettering lá no papel, ficar fazendo lettering a esmo, produtos que a pessoa não consegue identificar, ela não consegue querer aquilo. Então, crie produtos que a pessoa consiga visualizar e querer aquilo. Depois, serviços, né? Jeito errado, precificar errado, ter comunicação errada, prazos errados, um monte de coisa errada. Então, a gente acabou de falar o jeito certo de como você melhora o seu serviço. E antes de ir para o Pronto 3, você quer falar alguma coisa? Quero, porque com o desafio, né, que está rolando com os alunos da escola de lettering, eu recebi algumas perguntas assim, principalmente de quem está no comecinho, Rafa, falando, Dani, mas será que eu coloco os meus treinos, né, o meu papel, o meu lettering no papel, no meu feed? E a minha resposta foi que sim, coloca, isso faz parte da sua jornada, faz parte do processo. Faz parte do processo, e fora assim, mostrar para as pessoas que te acompanham que você tem essa jornada de estudo. Porém, vocês separaram lá no feed do Rafa, lá no primeiro trabalho, nos primeiros posts do Rafa, que ele postava os exercícios dele, os treinos dele, em meio as experiências dele, através do quê, Rafa? Dos produtos, né? Voltando só um pouquinho lá para o começo, entendeu? Se você está começando a treinar, por que não começar a treinar numa superfície diferente também? Bora para o terceiro ponto. Bom, terceiro ponto, gente. Divulgação. Divulgação para atrair clientes. Quem tem dificuldades nesse terceiro ponto aqui? Então, a gente falou, né? Criar produtos, prestar serviços, divulgação para atrair clientes. Anota aí no seu papel. Anota aí no seu papel, divulgação para atrair clientes. Jeito errado, né? O que eu vejo hoje? O que está acontecendo muito hoje? Tá? Eu sinto, Rafa, tá? Se você não concorda comigo, tá tudo bem. Mas hoje eu sinto as pessoas muito invasivas. As pessoas muito estão forçando muito a barra. Como? Muitos sorteios, cara, sem qualquer motivo. Apenas para, querer movimentar minha conta. Apenas para querer seguidores, né? Tá mais do que provado que sorteio, ele não traz seguidores que vão virar clientes. Ele traz as pessoas que querem o produto. E se ela não ganhar o que você está sorteando, depois ela vai ficar ali no seu Instagram, do nada ela vai perceber, o que eu estou fazendo aqui? E não quero ficar aqui. E estou seguindo essa pessoa, e aí ela para de te seguir, ou seja, foi um número ali que não te serviu para nada, foi só métrica de engajamento, de ego, né? Só para inflar o ego. Consegui 30 seguidores com sorteio. Tá bom, mas esses 30, eles têm potencial de virar cliente? Muito possivelmente eles só vieram pelo sorteio. Eles estão conectados com o teu processo, com o seu trabalho, com você? Isso que é o importante. Então, assim, outra coisa que eu fiquei sabendo também essa semana, grupos de engajamento. O pessoal reúne uma galera do lettering para um ficar engajando no outro. Tipo assim, o que isso significa para atrair clientes? Não só no lettering, vários nichos estão fazendo isso. Não sei, eu não sei se funciona, é a minha impressão. De novo, minha impressão, não precisa concordar com ela. Mas grupos de engajamento. Então, assim, você fica ali provocando um engajamento de pessoas do mesmo nicho,
para tentar atrair clientes, não faz sentido. Você está engajando só com pessoas que também vendem, que nem você, né? Pessoas mandando os próprios posts por direct. Gente, isso é ser um spam. Você virou um spam humano. É tipo o pop-up do site. Você entrou num site, você quer ler a notícia, pula uma janela ali de pop-up, de propaganda. Mandar o seu próprio post no direct dos outros é invasivo, é chato, não é legal. Você acha que você está divulgando o seu post, que mais pessoas vão lá, vão clicar, vão curtir, vão comentar? Não, eu só de raiva eu não vou. Né? Se eu ver, eu vou. Se eu ver lá no meu feed, eu vou curtir. Eu tenho um amigo meu que ele só tá mandando post dele no meu direct. Todo dia ele manda lá no meu direct. Parei de curtir, não vou mais curtir porque é chato. Então, assim, escuta só isso, tá? Essas coisas, elas mais afastam do que elas atraem. Então, galera, qual que é o esquema? Então, beleza, Rafa, entendi, vou parar com essas paradas, chatas de ficar mandando meu próprio post no direct dos outros, mas então me diz, qual que é a parada para divulgar, para atrair clientes? E o que a gente percebeu lá nessa nossa trajetória, lá nesse nosso começo? A gente via que posts que contavam a história do produto engajavam muito, muito mesmo, assim. Tipo assim, era uma lousa de, sei lá, de maternidade, e aí a gente falava sobre a pessoa ter escolhido o nome do filho aquele, porque não sei o que, tananã. História, né? Histórias. História. E aí, o que acontece? A história, a pessoa vai começar imaginando ela na história, como ela personagem daquela história. Não é isso? Exato. Né? Então, assim, eu já vou aprofundar mais um pouco nessa história, mas outra coisa que você pode fazer, compartilhar processos. Cara, processo. Então, assim, um time-lapse de você fazendo uma lousa. Você ligar uma live, igual a gente está aqui, ó, ligar uma live e mostrar você fazendo um quadro na live. E, cara, não importa se vão ficar 5 pessoas ali te assistindo. Você fazendo isso com consistência, 1 é maior que 0. Um dia é um xizinho só. 30 dias são 30x, né? A parada encorpa, a parada engrossa, a parada cresce, né? Então, compartilhe o seu processo. Deixa as pessoas fazerem parte do seu backstage. Porque isso é conteúdo, e que o Rafa falou. Você começa do 30 dias depois, como é que você vai estar? É isso. Um pouquinho todo dia. E só um tempinho aí, só para falar rapidão da live, Rafa, você falou, nem que tem uma pessoa. E o que a gente falou hoje, que eu compartilhei até lá na comunidade também da Escola de Letre? Gente, qual foi a última vez que você se reuniu com, sei lá, tem 10 pessoas na sua live, 5 pessoas, com 5 pessoas durante 1 hora, só você falando? E essas pessoas ficaram. Então, assim, não desmereça, sabe? Não desmereça. A gente fica muito, com os números do Instagram, né? Muita gente. Não desmereça. Cada pessoa que está aqui, cada número que está aqui é uma pessoa. E, gente, presta atenção aqui no que a gente está te falando, porque o que a gente te falar aqui tende a ser, né, no longo prazo, na constância, na coragem, isso tende a ser muito melhor do que panfleto, do que ir atrás dos outros na rua, ficar batendo em porta. Tá? A internet é muito poderosa, gente. O Instagram ele é muito poderoso. E você amarrando tudo isso que a gente vai te falar aqui, fazendo isso, tá? Com vontade, com paixão, com consistência, tende a ser muito melhor do que um panfleto. Muito melhor, 10 vezes melhor que um panfleto, tá bom? Então, ó, você tem que compartilhar no seu Instagram coisas que realmente importam, tá? Coisas que realmente estejam ligadas ao seu trabalho. Tá? Ali, nesse começo, lá, Rafa, 2014, as primeiras 15 fotos ali do Rafa. Pô, eu não sou ninguém, eu tô começando ali, ninguém me segue, eu vou ficar mostrando que eu treinei com o personal? Porra, ninguém tá nem aí pra mim. Então, tipo assim, mostra o seu trabalho. Eu vou ficar mostrando que eu comprei um negócio em promoção na rua, no centro, que eu fui lá e comprei uma peneira em promoção. A dica aqui, ó, gente, peneira, não tem nada a ver, as pessoas querem ver lettering, elas querem ver processo, elas querem ver vídeos satisfatórios de mão correndo no papel, fazendo lettering. Tudo isso vai gerando conexão, a pessoa vai querendo aquilo. Querendo consumir o seu conteúdo, não necessariamente seu quadro, ela não necessariamente quer comprar, mas são conteúdos que atraem, tá bom? Faça um estoque desses conteúdos. Como que você faz isso? Você senta um dia e escreve no papel. Cara, quando eu for fazer um quadro, o que dá para fazer dele? Eu posso mostrar
os thumbnails, ou seja, as miniaturas que eu pensei para fazer esse quadro. Eu posso mostrar um time-lapse de eu fazendo o estudo que eu escolhi dos thumbnails. Eu posso mostrar uma foto da minha mesa toda bagunçada, cheia de lápis, cheia de farelo de borracha, com todos os estudos, uma foto de cima, bonita, mostrando que o meu trabalho tem muito processo. Eu posso mostrar uma foto de eu pintando a madeira, então um rolinho preto passando na madeira, para processo de novo. Eu posso mostrar uma foto do quadro acabado. Então, assim, rapidamente aqui, ó, chutando aqui, eu tirei 5 conteúdos para você. E você vai fazer isso numa lista, num papel. Você vai escrever num papel. Esse conteúdo, esse conteúdo, esse conteúdo. Então, você não vai ficar no dia se preocupando com qual conteúdo você vai fazer, com o que você precisa postar. Você cria um banco de conteúdos. Fora que dessa foto do trabalho pronta, você pode tirar 10 fotos do mesmo trabalho. Uma de lado, uma de cima, uma no cenário, uma do detalhe. Então, gente, 5. Tem 5, a gente falou 5. Ou seja, se você quiser postar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você já tem 5 conteúdos. Sim, e Reels, Stories, IGTV, Feed, né? Varia, joga uma lá, outra aqui, outra lá. Repete, repete, Stories. E ó, se você já tiver isso de outro trabalho da semana passada que também te gerou 5 fotos, 5 conteúdos, você vai intercalando, você não precisa ficar fazendo só um trabalho, você intercala um da semana passada, um dessa semana, um da semana anterior, e aí quando você vê, você criou um feed completamente ali orgânico, né? Completamente que não é repetido, que tem várias fotos, vários conteúdos diferentes, e é isso que é legal, é isso que o espectador quer ver. Sim. Dinâmico, né? Dinâmico. E aí é o seguinte, depois conte boas histórias. Então, na legenda, se faça perguntas na hora de escrever a legenda. Por que você faz o que você faz? Por que as pessoas deveriam ler esse post? Aí você escreve desse jeito. Olha, pare tudo agora e você precisa ler esse post, porque esse quadro ele carrega uma emoção muito forte, porque ele é feito do neto para a avó, que essa avó fala essa frase há 10 mil anos, sempre quando ela vai cozinhar, aos domingos, ela conta essa frase. Então é um quadro emblemático para a família. Me diz aqui nos comentários o que você achou dessa história de família. Você tem histórias na sua família? Você tem frases que a sua família repete? Conta aqui para mim nos comentários. Então pronto, acabei de te dar uma legenda. Contando histórias. Faça uma pergunta para você mesmo. Por que esse quadro é legal? Por que a pessoa me pediu esse quadro? Escreve a história nos comentários, na legenda. Lembrando de escrever de forma com acentos corretos, com uma ortografia correta, né? Escrevendo de forma de um flow, né, na linguagem legal, uma história que vai crescendo, né? Ela chega no ápice e depois ela chega para a chamada para ação. Né? Vai pensando nessas coisas, tá? 4 pontos aqui, ó. 4 pontos, já vou repetir os 4 para você. 4 ponto. Seja resiliente. Não é fácil. Não é fácil, é difícil. Dá tristeza, dá canseira. Às vezes dá tipo, que saco, velho, eu preciso fazer aquilo. Faz, seja resiliente. Faça um pouquinho todo dia, tá? Força. 5, venda-se. Venda-se. Acredite em você, cara. Se venda. Fala, pode fechar comigo. Meu trabalho é de primeira. Meu trabalho é maravilhoso. Eu vendo valor, eu não vendo preço. Eu agrego valor, eu tenho over delivery. Então, confiança, coragem para se vender. Repetindo, as 5 maneiras de você fazer certo para mostrar o seu trabalho, divulgar o seu trabalho para atrair clientes. Compartilhe somente o que importa, somente o que tem a ver com o seu trabalho. Processos, molduraria, madeira, tinta, canetas que você usa, seus estudos, a sua música que você ouve enquanto você está fazendo o seu trabalho, o incenso que você acende, coisas que estejam, pode ser até incenso, música, exercício, alongamento, mas coisas que estejam circulando sobre o seu trabalho. 2, faça um estoque de conteúdos, tá? E compartilhe um pouco todos os dias. 3, conte boas histórias. 4, seja resiliente. E 5, venda-se. Tenha coragem para se vender, tá? Você
Se você não se vender, quem vai vender por você? Você é o melhor vendedor de si mesmo. E a venda não é a palavra venda de vender um produto. É quando você precisa de um cargo na empresa, você precisa se vender. Como é que você vai conseguir mostrar o seu valor, por exemplo, para o seu chefe que você merece aquele cargo? Exato. Ou então que você precisa fazer parte de um grupo XPTO, você precisa mostrar o seu valor. Então é isso que o Rafa está querendo dizer quando ele fala venda-se. É você confiar e mostrar o seu valor, mostrar por que é você que ele tem que te contratar. E agora eu quero que você participe muito dessa live. Eu quero que você esteja pronto para escrever aqui nos comentários. Porque de todo esse assunto, de toda essa pauta que a gente escreveu para essa aula aqui, eu fiquei com uma reflexão. Eu fiquei com 2 reflexões, na verdade. Para mim, viver de lettering tem 2 sentidos. Viver de lettering, quando a gente fala que a gente vai te ensinar a aprender e a viver de lettering, tem 2 sentidos. E os 2, os quais eu experimentei e experimento, eu e a Dani, a gente experimentou e a gente experimenta todos os dias da nossa vida. Um lado é poético, né? Um lado é aquele Rafa lá de 2014, de 2013, que fazia lettering sem se importar com regra. Fazia lettering porque era gostoso, porque fazia bem para ele. Porque colocava uma música, aquela música ressoava, e quando eu expressava os meus sentimentos através de palavras, através de letras, na lousa, no quadro, aquilo tinha uma energia, um poder tamanho que impactava as pessoas ao redor. E isso existe, gente, isso é poético e existe, tá? Mas tem o outro viver de lettering, tem o viver de lettering profissional. E esse, ele já não é tão bonzinho, ele já não é tão doce, ele já não é tão poesia o tempo inteiro. Esse aqui, ele já tem dureza, ele vai ter percalço, ele vai ter espinho. Mas em contrapartida... Em contrapartida, você ganha o quê? Eu falo primeiro o que você acha, depois eu falo o que eu acho. Em contrapartida, você tem a possibilidade de lucrar com a sua arte, você tem a possibilidade de atingir pessoas além do seu redor com a sua arte. Você já imaginou a gente chegar no Pantanal com um lettering nosso? Você tem a possibilidade de trabalhar, ou seja, ser uma pessoa produtiva, fazendo o que gosta. Você tem a possibilidade de escolher a hora que você vai ter essa produtividade, ter esse trabalho. Você vai poder ficar perto da sua família, se você quiser. Você vai poder viajar, escolher viver em outro lugar, se você quiser. Eu vou te falar que, para mim, a mistura desses dois viver de lettering, o poético e o profissional, é que você ter a parte profissional, que eu estou falando aqui, que ela é mais dura, ela é mais exigente, ela é mais regrada, te ajuda muito mais a viver o poético. Porque o poético sozinho, por poético, ele é, infelizmente, aquele artesão que nunca conseguiu monetizar bem em cima do trabalho dele. Ele é aquele artesão que, cara, que não consegue ganhar dinheiro com o seu próprio trabalho. É aquela pessoa que fala que, tipo, cara, que no Brasil é impossível viver de arte. É aquela pessoa que bota a responsabilidade sempre em tudo, menos nela. E quando você percebe que tem base, que tem cara, alicerces para você se ancorar e você poder viver o lettering poético com qualidade de contas pagas, de tempo, que é o que a Dani falou, liberdade de tempo, liberdade de escolhas, você precisa desse profissional. Então, cara, desce nos comentários aí as suas impressões sobre isso, sobre essa live de hoje, sobre essa aula de hoje, porque eu quero muito ler depois, tá? Massa, Rafa, muito bom. Então é isso, muito galera. Boa a live de hoje, então, eu curti pra caramba, porque juntou um pouco da nossa história com o que eu tô falando com a galera aqui desde sexta-feira. E, é um assunto que eu gosto muito, muito, muito. Que bom, que massa, eu também curti bastante. E vocês, curtiram? Nos digam aí nos comentários, pessoal do YouTube, deixa o like, não esquece de deixar o like aqui nessa live. Todo mundo que tá aqui agora, ó, curte agora, vai, 1, 2, 3 e todo mundo, vai lá no like, curte. E olha que massa, a Juliana Rocha falou, me avisa da próxima aula. Juliana, aviso, no nosso canal do Telegram, se você ainda não tá, entra. Aqui embaixo na descrição desse vídeo que você tá vendo no YouTube, tem lá, canal do Telegram. Clica, entra, porque toda live que tem, a gente avisa por lá o tema, a gente passa o link com antecedência para você se programar. Então é por isso que é bom estar também no nosso canal do Telegram. Exato. Gente, obrigado pela presença de todos vocês. Tchau, gente. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.